Mukuyu Nazambi, boa noite a todos, que todos possam ser bem-vindos a mais um trabalho, a mais uma conversa, um diálogo, uma troca de ideias entre vocês, Pai César de Xangô e o terreiro de Umbanda do Pai Tomás. Que todos vocês possam ser muito bem-vindos, que todos vocês possam, acima de tudo, receber a graça de Deus, a luz, o amor e a fé. Porque certamente sem a fé nós não iremos e não vamos a lugar nenhum. Então que neste momento cada um de nós possa começar a sintonizar as energias de Deus, as energias de luz, as energias de amor, de fé, de caridade. Muitos nestes dias têm me interpelado e me perguntado: Pai César, será que esse momento angustiante, esse momento difícil, esse momento em que não sabemos o rumo que devemos tomar, não sabemos o que é melhor ou pior, simplesmente estamos dentro de um barco seguindo a correnteza, seguindo o caminho que Deus e a correnteza nos levará. Se Deus quiser, a um porto seguro, a um porto próximo, para que nós possamos entender todo esse processo, olhando para trás e ao mesmo tempo olhando para frente. Nesses momentos angustiantes, esses momentos dos quais nós às vezes ficamos sem chão, é que temos que tirar a força e temos que tirar o aprendizado. Tudo nesta vida requer muita reflexão e muito aprendizado. E hoje eu gostaria de conversar e começar esses nossos trabalhos falando sobre um discurso que é velho, que eu mesmo já utilizei em várias dessas nossas conversas, mas a cada dia que passa eu vejo que essa história ela se torna mais presente e ela se torna mais atuante, mais firme. Muitos até vão dizer assim: mas eu já conheço essa história. Eu gosto muito de olhar nos olhos de vocês e falar. Quanto mais nós repetimos, mais nós fixamos. Quanto mais nós fixamos, mais nós aprendemos e mantemos o nosso equilíbrio. Mantemos a nossa força de entendimento, de ação e, acima de tudo, de compreensão para onde temos que ir. Então, começando, eu gostaria de lembrar uma história. Essa história eu já contei no Seduca pelo menos umas 10 ou 15 vezes. Essa história ela tem um significado muito grande porque ela demonstra como nós somos talhados para estar nesta terra. Como nós somos talhados para seguir esta missão. Muitos chegam e falam para mim assim: Pai César, eu não estou angustiado, mas eu estou triste. Eu estou até sem vontade de seguir. Não que eu vá desistir, mas eu não encontro uma motivação. As coisas estão muito complicadas. As coisas estão muito difíceis. E eu estou entrando nesta angústia aonde eu não sei qual vai ser o caminho ou a espera para que eu consiga respirar. E eu, nesse momento, eu me lembro desta história. Essa história que ela é simples, mas ela é muito pontual. Ela é muito certeira
naquele que entende e busca o equilíbrio. Essa história é uma história de um vivente que dizia ou pensava que a sua cruz era muito pesada. E ele tinha uma cruz no qual ele arrastou por quilômetros e quilômetros, por dias e dias, essa cruz. E ele sempre reclamando que esta cruz era muito pesada, que essa cruz era impossível dele continuar andando. Até que de repente ele encontra Deus. E quando ele encontrou Deus, a primeira coisa que ele olhou, ele fixou seus olhos aos olhos de Deus e disse: Pai, esta cruz é imensamente pesada para mim. Eu não consigo mais levá-la. Deus, na sua infinita bondade, neste dado momento, chegou para ele e falou assim: venha comigo, adentre a este grande salão. E ele, olhando este salão, percebeu várias e várias cruzes dentro deste salão. Deus pediu para que ele deixasse a sua cruz lá fora e disse: escolha, passeie, ande, escolha qual é a cruz que lhe serve. A cruz que você sente a vontade de levá-la. Por questões físicas, por questões espirituais, por questões de morais, de gosto. Escolha uma, escolha esta cruz. E ele adentrou esse salão. Esse salão era imenso, muito e muito grande. E ele continuou andando, por horas e horas. De repente, ele experimenta uma, continua muito pesado. Experimentou outra, essa cruz está muito leve. E continua a experimentar. Até que num determinado momento ele para diante de uma cruz, simpatizou com a aparência dessa cruz. Essa cruz, de uma forma muito sucinta, chamou a atenção. E quando ela chamou a atenção, ele colocou ela nos ombros e começou a ver que ela estava e ficando muito confortável para que ele pudesse levá-la. Experimentou um lado, experimentou o outro lado, abaixou-se, levantou-se e continuou a experimentar. De repente, ele fala para Deus: Deus, é esta cruz que eu quero. Esta cruz é do meu tamanho. Essa cruz eu vou conseguir carregá-la por quilômetros e quilômetros, por dias e dias. E de repente, Deus olha bem para ele nos olhos, fixamente, e diz assim: perceba, essa cruz não é familiar? Essa cruz é muito familiar a você. E ele começa a olhar, começa a examinar. E ele conseguiu notar que aquela cruz era a cruz que ele deixou lá fora. Ele falou assim: poxa Deus, eu rodei este salão por horas e horas, experimentei várias cruzes, mas nenhuma me serviu. E por que justamente eu peguei aquela cruz? Deus, na sua sapiência, na sua firmeza, Deus falou: eu nunca vou te dar uma cruz maior ou mais pesada para que você não consiga carregá-la.
a cruz vai ser sempre do seu tamanho. A cruz estará sempre confortável para que você consiga cumprir a sua missão nesta terra. Então, se nós chegamos a este momento, a esta data, hoje, 4 de setembro de 2020, se eu não me enganei, eu acho que é dia 4 hoje, ou é dia 5, não sei, me perdi, mas é um ou outro, né? Se chegamos nessa data e estamos passando por toda esta transformação energética, física, psicológica, espiritual, mental, é porque nós podemos carregar essa cruz. Porque nós podemos, de uma forma muito simples, ultrapassar esse vale, que parece estar nas sombras, mas ele está sendo iluminado por Deus. Ele está sendo guiado para que Deus possa nos encaminhar. E eu pergunto para vocês que estão aí, olhando nos meus olhos, vocês vão desistir? Vocês vão se colocar no canto e deixar que essa situação temporária mude vocês, deixando vocês descrentes, sem fé, preocupados, aborrecidos, angustiados, aquela sensação de impotência. É nesta hora que eu olho para vocês e digo: não sejam fracos. Deus te deu a cruz que você consegue carregar. Se você não está carregando, é porque em algum momento você deixou as portas abertas. Você convidou que aquelas energias pudessem trabalhar a sua mente, lhe aborrecendo. Trabalhasse a sua mente dizendo que você não é capaz. Dizendo que Deus não é o caminho, que Deus lhe abandonou nesta jornada. E eu me pergunto, e pergunto a vocês, é isso que vocês querem? Vamos lutar. Vamos olhar a vida de uma forma que ela é um aprendizado. Vamos olhar a vida de um prisma que ela está nos ensinando, está nos moldando. Como foi a criação? O barro de Danã sendo moldado. Nós somos filhos da terra. Nós somos filhos de Deus. Em nenhum momento podemos desistir. E eu olho para vocês. E eu sinto que vocês podem, conseguem e superam. Mas isso tem que partir aqui, do coração. Isso tem que partir de um grande amor. Muitos momentos nós deixamos o caminho certo pelo caminho duvidoso. E às vezes temos que voltar a trilhar esse caminho. Por quê? Pela teimosia, pelo nosso ego, que faz com que nós estejamos cegos e que a gente deixe de escutar a nossa ancestralidade. Vários momentos em toda esta minha jornada como um sacerdote, eu vi pessoas que estavam muito próximas
de conhecer um caminho de luz, um caminho terno, um caminho brando de amor incondicional. E de repente, pelo ego, de repente, pela falta de sensibilidade, largou, jogou fora. Eu tenho a plena certeza que vocês que estão aqui, nesta sexta-feira, véspera de feriado, estão firmes, estão fortes, são sabedores do entendimento que Deus está nos guiando, que Deus está nos iluminando para que nós possamos enxergar o verdadeiro, o caminho certo, o verdadeiro eu que precisamos aprender. Por isso eu sempre falo, olhando nos olhos, não desistam, vocês são firmes, vocês são fortes. A grande maioria que está aqui nesta live hoje são filhos de terreiros, são médiuns de Umbanda, são médiuns espíritas ou espiritualizados. Em nenhum momento desistem. Podem ter suas dificuldades, podem estar sendo testados, mas em nenhum momento desiste, porque vocês são firmes. Eu gosto muito das histórias, né? As histórias, elas ilustram as nossas vidas. Eu, enquanto sacerdote, eu sou testado a cada minuto, a cada momento. Eu sou testado à exaustão. E nesses últimos dias, eu tenho até que me desviar, trabalhar dobrado profissionalmente, e nem se fala espiritualmente, para cumprir as obrigações com Deus, com a família, com as pessoas que dependem de mim. E hoje, parece que alguma coisa gostaria de me desviar deste momento. Me desviar e olhar para vocês nos olhos e dizer, eu amo vocês. Eu tenho que estar no Seduca. Eu tenho que estar lá no terreiro. E por 15 minutos eu cheguei atrasado. Mas eu cheguei atrasado porque o profissional começou a me cobrar e eu já pensando, o que eu faço, meu pai? Eu dou atenção ao espiritual, eu dou atenção ao meu profissional. Esta pandemia está deixando a gente de perna para os ares. O que eu faço? E Deus, na sua sapiência, na sua infinita bondade, Ele falou assim, qual é a sua missão? Ela é espiritual. Vá para o terreiro. Cumpra. Muitas coisas podem tentar desviar você. Mas não se desvie, porque você tem uma missão a ser cumprida. Muitas pessoas querem ouvir um acalento, querem sentir que existe um caminho, que existe uma luz no final do túnel. E talvez você seja o filtro dos espíritos nesse momento para dizer que cada um que está assistindo essa live tem força, tem entendimento, tem conhecimento para superar esse momento difícil. E cada um de vocês está superando. Eu, por uma questão numérica, uma questão de memória, marquei o dia 11 de março como um dia
que foi o início da paralisação dos trabalhos no terreiro. E hoje, agora eu me perdi, não sei se hoje é 4 ou é dia 5, mas vamos lá, que seja um dos 2 dias. Nós continuamos paralisados. E nem por isso que eu vou desistir. E nem por isso eu deixei o terreiro, as minhas obrigações espirituais de lado. Pelo contrário. Tem semanas que eu passo mais aqui do que na minha casa ou na minha empresa. Mas eu sei a importância de olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer: vocês são amados. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem um caminho para cada um de vocês. Basta vocês acreditarem. Basta vocês se conectarem à sintonia de Deus. Eu não sei por quê, nem por que cargas d'água, Deus, os guias, me colocaram aqui, atrasado, e não deixaram eu fazer algumas rotinas que eu gosto de fazer, e sim falar. É difícil assistir uma live. É difícil se concentrar quando eu estou parado e alguém está falando. Mas eu sei que esses 18 que estão aqui, porque são 18, são guerreiros, são entendedores, buscam o equilíbrio, buscam o entendimento, buscam a serenidade. E quando a gente busca essa serenidade, a gente compreende que estamos aqui simplesmente para aprender. A nossa vida aqui é muito curta. Eu até brinquei com alguém, não me lembro se foi semana passada ou se foi durante essa semana. Eu falei assim, eu tô com 35 anos de brincadeira, eu estou com 53 anos. E, desculpe, 52, vou fazer 53, até isso estou me perdendo. Estou com 52 anos e a vida média de um ser humano é 75 anos nessa terra, média. Então, teoricamente, eu tenho mais 23 anos de vida, estatisticamente, ou de média. Eu tenho que aproveitá-la e nesse aproveitamento eu tenho que aprender. Porque quando eu mudar esta roupagem, eu for para aquele outro lado, eu estarei preparado para estar junto com Deus, para andar lado a lado com Ele. Porque eu tirei o momento que eu estive nessa terra somente aprendizado, somente conhecimentos. E a caminhada aí é mais leve. Por isso que nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo para aprender com quem está ao nosso lado. Nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, a todos aqueles que de uma forma muito singela e simplória estão nos ajudando. Estão fazendo com que nós possamos aprender. E até aquela pessoa que de uma forma ou de outra diz assim, bom dia, ele está nos ensinando. Vocês já pararam para pensar que as pessoas não dão mais bom dia? E quando você dá bom dia para alguém, as pessoas se retraem? Porque elas não estão mais acostumadas. Elas estão sem convivência. E eu não estou falando isso em relação à pandemia. Eu não estou falando em relação de março para setembro. Eu estou falando de que o ser humano, de 50 anos para cá, mudou muito.
E ele deixou as coisas simples de lado. Infelizmente eu estou sem comunicação aqui, né? Eu não consigo enxergar. Eu não consigo interagir com vocês, até mesmo porque eu desativei e eu não sei ativar. E olha que eu gosto um pouquinho de tecnologia, mas é que as coisas são meio corridas. Mas quem sabe, depois quando eu acabar a live, eu consiga ler. E quando eu leio, eu interajo com vocês de uma forma mais simples, mas ela muito bacana, porque eu sei o que vocês estão pensando do que eu estou falando. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma contribuição para que essa live seja mais dinâmica, coloca lá. Ela não está tão dinâmica agora porque eu não consigo enxergar. Mas depois eu consigo descobrir se o que eu estou falando para vocês, que são mensagens, porque nada vem de graça. E eu sinto uma grande diferença quando eu faço a live em um local diferente a este, que é a Casa dos Espíritos, que é a casa do Preto Velho Pai Tomás. Parece que eu fico sem receber as mensagens. E quando eu venho aqui, parece que eu estou sendo bombardeado, né? São muitas informações, são muitos aprendizados, e eu gostaria de trocar essa ideia com vocês. Como que vocês percebem esta dinâmica? Como vocês entendem como eu mexo com o brilho de vocês? E eu gosto muito disso. Eu gosto de mexer com o ser humano. Eu gosto de tirar o ser humano do estágio de conforto e trazer ele para a realidade. Trazer ele para o mundo. Dizer você que está sentado aí, está pensando que o Pai César é meio doido. Todos nós somos doidos, um pouquinho, ou mais ou menos, mas todos nós. Mas por que nós temos medo, às vezes, de seguir o nosso curso normal? Eu levei 36 anos para encontrar a Umbanda. 36. E quando eu encontrei a Umbanda, eu me surpreendi com o que os espíritos, os guias me falaram. Sua missão é grande. Eu falei, mas que diacho? O que é ser grande? Né? Eu entendia que a Umbanda era simplesmente participar da gira. E eu achava que isso era grandeza. E quando eu comecei a me movimentar na Umbanda, a conhecer o processo da Umbanda, eu comecei a perceber que não era simplesmente participar da gira. Quando um dos mentores que me preparou para eu ser sacerdote, ele falou assim, você vai ser pai de santo. Eu falei, maravilha, que coisa mais bonita. Vou ter uma gira para me tocar, né? Vou comandar. E hoje eu percebo que ser um sacerdote não é isso. Ser um sacerdote é zelar, é cuidar, é entender, é perceber. Esta é a palavra certa. Perceber o que está faltando. Perceber que aquele filho está moado ou aquele filho está muito agitado. E nós temos que acalentar. Nós temos que trabalhar isso. Mais um pai de santo, uma mãe de santo.
não é simplesmente um ditador, não é simplesmente o Senhor da verdade. Um pai de santo, uma mãe de santo, é um orientador. Vou repetir de novo. Orientador. Ele serve apenas para dizer assim, olha, pela minha ancestralidade, pelo meu conhecimento, o melhor caminho é este. Quem decide o caminho? Eu? Não, vocês. Vocês decidem o caminho a escolher. Ah, mas se eu me esborrachar no caminho? Esse é o aprendizado. A escolha é sua. Deus deu livre arbítrio para cada um de vocês. E quando ele deu isso, ele sabia que cada um de vocês tem um caminho. Tanto que ele ele ditou, né? Uma escrita que está na Bíblia, muitos caminhos levarão a Deus. Vamos repetir. Muitos caminhos levarão a Deus. Existe o caminho certo? Não. Existe o caminho que me faz compreender e estar melhor para me andar. É como eu sempre falo, Deus colocou um caminho para que muitos de vocês, filhos, amigos, chegassem até mim. Aqui é o melhor caminho? Não. Mas é o caminho que eu vou tentar fazer com que vocês possam enxergar quanto vocês têm que trilhar para aprender. Sem impor. Simplesmente dizer assim, olha, vai por ali. Que você vai perceber que ali tem flores. Se você for por aqui, você vai perceber um outro tipo de paisagem. Pode ter espinhos. Eu queria poder enxergar o que vocês estão escrevendo. Sabe, eu não consigo... Eu queria interagir mais com vocês. Entendeu? Então escrevam. Fala assim, ó, pô, tá legal. Pô, esse assunto tá bacana. Eu não consigo ver agora, mas eu vejo depois. Pô, o assunto tá interessante. Pô, o que nós precisamos para mexer com os sentimentos, mexer com a espiritualidade? Mesmo usando a tecnologia, isso aqui é um trabalho de Umbanda. Porque eu não estou sozinho aqui. Eu estou com Deus, estou com os guias, estou com toda essa espiritualidade. Aqui, nesse momento, nós temos caboclos, pretos velhos, crianças, exus, pombogiras. Nós temos toda uma egrégora trabalhando. Mas o atabaque está silencioso. Porque a gente tem que mexer. A gente tem que mexer com o brilho de cada um. Tirar vocês daquele conforto. Tirar vocês daquele momento de dizer assim, poxa, tá tudo parado mesmo. Né? Então vamos sair desse conforto. Escrevam aí. Vão escrevendo que depois eu leio e eu sei o que eu vou falar na próxima live. Eu queria que essa live estivesse bombando. Porque aí eu teria críticas, eu teria elogios, eu teria uma linha de pensamento. Eu tenho esta linha de pensamento porque os guias que estão aqui atrás estão soprando no meu ouvido. E uma das coisas que eu sempre quis fazer foi falar um pouquinho sobre doutrina. Mas por uma questão espiritual, eu não sei porquê, alguns me falam, outros não, eles querem que eu trabalhe o brilho de vocês, trabalhe o tato, mexa com vocês, para que vocês se movimentem, para vocês comecem a entender que tem que fazer alguma coisa.
Às vezes eu não posso vir para o terreno, mas eu posso ler um livro. Às vezes eu não posso ler o livro, mas eu posso, naquele momento que eu estou querendo adormecer, eu posso dizer: Deus, obrigado pelo dia. Obrigado por você ter abençoado aquelas pessoas que estavam com frio, aquelas pessoas que estavam com sede, aquelas pessoas que estavam com fome. Obrigado. Eu já escutei que muitos começam a rezar, de repente eles dormem. Eu era um caso sério. Antes de eu conhecer a Umbanda, eu fui espírita. E eu chegava a dormir, roncar profundamente. Levei alguns cotovelos para que eu acordasse, porque talvez a vibração era diferente. Mas era um caminho. Eu gostava também. Mas quando eu conheci a Umbanda, eu falei assim: não, aqui é meu caminho. Eu sempre cheguei para Deus e falei assim: pô, Deus, vamos conversar. O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? E às vezes ele falava, às vezes não, né? Ou me intuía, e essa intuição às vezes não era nem ele, eram os guias que estavam falando no meu ouvido aqui. E eu muitas vezes não aceitava isso. Até que eu conheci a Umbanda. A Umbanda despiu muito preconceito que eu tinha. Porque ela começou a me mostrar uma das coisas mais bonitas que eu já vi. As energias dos orixás. A energia dos reinos. A energia da feitura de Deus. Olha que coisa bacana. E a gente começou falando de algumas coisas, já passeamos, já mudamos de assunto. E eu não sei se vocês estão interagindo, quem está interagindo, mas eu gostaria que todos que estão aqui, que hoje são 17 pessoas, por enquanto, estivessem ali. Vamos metralhar. Né? Vamos metralhar para que na próxima live o Pai César mexa melhor aí a cumbuca, né? Então, pessoal, antes de mais nada, eu comecei falando sobre várias coisas. Eu queria poder, eu vou na próxima live, eu vou deixar ativado as conversas, os comentários, porque daí vocês vão interagir comigo, né? Eu só consigo interagir com vocês depois da live. Porque eu desativei alguma coisa ali, eu não sei o que eu desativei, eu não consegui ativar novamente. Mas eu tenho certeza que tudo isso tem um porquê. Que às vezes é para mim não parar de escutar eles que estão atrás de mim aqui e falar o que eu preciso falar. Porque eu gosto muito de atender vocês. Eu gosto muito de mexer com vocês. Então, eu gosto que vocês saiam daqui dizendo assim: poxa, eu aprendi uma vírgula a mais, mas essa vírgula vai fazer a diferença no meu dia a dia. Essa vírgula vai fazer com que eu me sinta melhor do que eu estava. Então, vamos lá. Mas mais nada, então vamos fazer uns agradecimentos aqui, senão o pessoal fica triste, né? Queria mandar um abraço muito carinhoso ao capitão Fábio Diogum, ao capitão Reinaldo Diogum, a capitã Ana de Majá, que, se eu não me engano, ela andou por aqui, que eu dei uma olhadinha, né? Se ela está por aí ainda, ela manda um abraço, depois eu vejo, né? Essa hierarquia que, por o terreiro estar parado, eles estão sempre comigo, né? Pelos aqueles filhos que todo dia me dão bom dia, diz assim: Mucuyu, Pai César. Por incrível que pareça, algumas pessoas até dizem assim: poxa, mas é um saco mandar bom dia, né? Vocês não sabem como eu me sinto bem receber o bom dia de cada um de vocês. Por que eu me sinto bem? Porque eu sei que de uma forma ou de outra vocês estão conectados a mim e ao terreiro. E aqueles que eu não sei por onde anda, tem gente que aparece,
joga mensagem até nos grupos, mas nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Não foi assim que eu aprendi. Mas eu vejo que a maioria do povo hoje está condicionada a isso. Vive no seu mundo e esquece que o mundo tem gente. Esquece que o mundo precisa ser mais amado. Precisa ser mais abraçado. E a gente não vive isolado. A gente vive para ajudar. A gente vive para contribuir. Então, quando eu chego nesse momento, eu gosto que os meus filhos, que essa casa, quando nós paramos em março, tinha 52 filhos, hoje ela deve ter menos. Pelo último censo, nós estávamos com 43, 44. Alguns prontos já para ingressar nessa fileira, outros já saíram e não me falaram nada. Outros estão seguindo um caminho em outras paragens. Mas o que é mais importante é falar que às vezes um bom dia muda todo o nosso contexto. Como é importante a gente escutar um bom dia, a gente ver um bom dia. Né? E vocês não se acanhem. O bom dia eu sempre vou ver. E o bom dia eu sempre vou agradecer. Porque eu acho que é assim que se troca. Nós trocamos energias, né? Você me manda um axé e eu mando um axé para você. E o mundo recebe esse axé. Então isso é bacana. Então, já mandei os abraços, já contei as histórias, já disse o quanto vocês são importantes, o quanto eu gostaria que vocês estivessem interagindo, eu não sei, mas eu tenho a certeza que depois desse puxão de orelha deve ter umas 1000 perguntas lá, umas 1000 sugestões, vocês devem estar muito ativos. Eu queria lembrar que o projeto dessa live não é para aparecer, tá? O projeto é trocar ideias e fazer com que as coisas boas que eu aprendi nessa jornada eu pudesse repassar para alguém. Então, eu criei um canal que eu tiro a live do Facebook e coloco no YouTube, que é Pai César de Xangô. Então, quem não se inscreveu lá, se inscreve, né? Assina, diz que agora estou ficando famoso, assina o sininho lá, quando eu ponho a live lá, você ser informado, e divulga. Divulga, porque às vezes as pessoas não têm um parâmetro do que está acontecendo, né? Eu tentei fazer as lives dinâmicas, estou tentando fazer, parei de colocar um pouco as músicas, ninguém falou mais nada se gostava ou não, eu acho que não gostava, né, das músicas que eu colocava, mas quem sabe a gente volte com elas. Então eu preciso, todo sacerdote, ele é imbuído de muita informação, mas a receptividade de como ele passa essas informações é muito importante. Porque não adianta eu ficar falando aqui 1 hora e meia, 45 minutos, e falar e não sensibilizar vocês. A minha função é mexer com vocês, é tirar vocês desse estágio de conforto e mostrar para vocês que a vida está aí. Por mais que nós estejamos em distanciamento social, nós temos que estar dinâmicos, de uma forma ou de outra. Uma forma certa é a nossa tecnologia, né? E tentar evitar. Eu só vou fazer um link, tentar falar em tentar evitar, eu vou fazer um link que alguns terreiros estavam abertos e parece que hoje a secretária do município, aqui de Curitiba, alterou a bandeira, né? Voltamos à bandeira laranja em função de algumas mortes de Covid. Então eu falo para vocês que a responsabilidade de um pai de santo, ou de um sacerdote, ou de uma mãe de santo,
é zelar pelos seus filhos e pela sua assistência. Muitos me perguntam quanto que o Seduca vai voltar. Sinceramente, eu queria voltar hoje. Queria ter voltado ontem. Eu queria nem ter parado. Mas eu sou muito responsável. E eu sigo o que Deus nos pede. Então eu digo para vocês que nós não temos uma data. Eu tenho uma data na minha cabeça, mas em função de algumas coisas, essa data pode ser expandida. Se for a vontade de Deus, essa data vai ser concretizada. E nós estaremos conforme o que os guias me orientaram juntos. Então eu espero que em breve a vacina esteja aí, mas enquanto não existe a vacina, nós temos algumas ferramentas. Máscara, álcool, sabão, lavagem das mãos. E não utilizar muito as mãos em lugares que são de transmissão. Boca, nariz, olhos, né, onde nós temos as mucosas. Então, assim, é a arma que a gente tem. Vamos nos cuidar. Vamos nos policiar onde andamos. Não é porque liberaram alguns estados, algumas cidades, que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Ela está tão forte ou mais forte do que a gente imagina. Então vamos nos cuidar. Vamos seguir este caminho de luz, de amor, de paz e vamos seguir nosso caminho. Se Deus quiser, a gente vai mexer com todo mundo aí. Vai fazer com que as coisas continuem dinâmicas e a gente possa, de uma forma ou de outra, sempre agradar a todos. Não poderia deixar de falar dos meus recadinhos, que são importantes. Projeto Mãe Maria, um projeto que visa ajudar as pessoas em dificuldade. O Projeto Mãe Maria está recebendo sempre os donativos e precisamos de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de higiene, fraldas geriátricas e pediátricas. E sempre quando eu falo isso, eu tenho as meninas do projeto, que elas são muito engajadas, elas já começam a escrever o que eles estão precisando e qual é o endereço de contato. Então eu tenho a certeza que isso já está rodando aí, né, a respeito de como entrar em contato com o projeto. Projeto Mãe Maria, um projeto que visa ajudar aqueles que precisam. Estamos à disposição, tá? Junto com isso, criamos alguns mecanismos para que nós possamos manter essa estrutura funcionando, mesmo sem gente. Então temos o brechó, que é o brechó Seduca, ou brechó Pai Tomás, que nós vendemos artigos novos, seminovos, material de Umbanda lá. Eu trouxe algumas ponteiras diferenciadas, você que é um bandista, que gosta, nós temos umas ponteiras muito bonitas, feitas com material de primeira, estão lá à disposição no brechó, patuás e mais outras infinitas coisas estão lá à disposição, brechó Seduca, ou brechó Pai Tomás, tá? Então que vocês possam comprar artigos de primeira por um precinho muito pequenininho. Isso sem dúvida vai ajudar muito a nós mantermos esta casa aberta e funcionando e zelando pelos seus filhos e pelos amigos, tá? Junto com isto, o Seduca continua recebendo material reciclado. Vocês podem trazer na terça e na sexta-feira, a partir das 16 horas, mais ou menos 17 horas, e deixar o material aqui. Se porventura não tiver ninguém, vocês podem passar pelo terreiro e sem querer, né? Assim, sem querer, querendo, vocês colocam por cima da grade e deixam num dos cantos, tá?
podem colocar lá. Eu lembro que o material reciclado, de preferência latinha, PET, que vem amassado, para facilitar e não tome um espaço muito grande, tá? Então, continuamos recebendo material reciclado. Latinhas, PET, panela e papelão. Eu tenho notado que algumas pessoas mandam, sabe aqueles platinhos de bolo, aquelas forminhas de bolo assim, aquelas embalagens de bolo, redonda, quadradinha. Aquele plástico não serve para ser reciclado. Aquilo é lixo. Então assim, prato de bolo, essas coisas não precisa. Vamos centrar os esforços em latinha, garrafa PET, tá? Não trago garrafa de vidro também, tá? Material que possa ser reciclado. Por dois motivos. Um, que o terreiro agradece porque não tem espaço. Segundo, que a natureza precisa. Nós estamos tirando isso da natureza, deixando a natureza mais limpa para que os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos conheçam o valor da natureza. Projeto Mãe Maria, Brechó do Seduca, material reciclado, tá? Estamos preparando, não temos a data ainda, estamos preparando para provavelmente início do mês de outubro, o segundo drive-thru da feijoada do Seduca. O primeiro foi um sucesso, graças a vocês, e também a quem preparou, né? Então, ao povo que esteve ali na retaguarda, ao povo que ajudou na distribuição, foi assim um sucesso. Então, vamos fazer e repetir o segundo, porque as coisas que são boas, a gente tem que cultivá-las. Vamos fazer o segundo. Não temos data, mas deve ser outubro, tá? Será que eu esqueci de mais alguma coisa? Dizer para vocês que semana que vem é feriado, que vocês possam curtir as famílias, os maridos, as esposas, os filhos, os pais à distância, tadinho deles. A minha mãe está em outra cidade, mas eu tenho falado com ela todos os dias, mando muito axé aos meus familiares, meus amigos que assistem a live, às vezes não assistem no momento da gravação, mas assistem depois pelo Instagram. Divulguem, Instagram, tá? Instagram não, desculpe, YouTube, Pai César de Xangô. Tem alguns assuntos, algumas lives lá que são sensacionais. Eu tenho escolhido as lives das quais eu estou mais inspirado e tenho contado histórias que realmente são diferenciadas. Então eu tenho colocado lá. Provavelmente a de hoje eu vou colocar lá. Tá? Demais, eu só tenho a agradecer, dizer que eu não esqueci das pessoas que encaminharam seus nomes para que eu colocasse no nosso quartilhão da saúde. Não esqueci do copo com água, para que a gente possa fluidificar, para que a gente possa se equilibrar, né? Eu vou ver depois, hein? Se tiver pouco comentário lá, eu vou ficar muito triste. Porque eu dependo de vocês para que eu tenha uma inspiração. Só eles aqui atrás, eles me dão a inspiração de uma forma espiritual. Mas eu preciso da minha inspiração material, né? Então aí vocês não esqueçam. Coloque os comentários lá. Eu tenho certeza que nós hoje vamos passar de 300 comentários. Frouxo, né? Olha, se não tiver lá, eu vou ficar decepcionado, hein, povo? Olha, eu vou brincar com vocês na terça-feira, se Deus quiser. Eu vou brincar com vocês. Mas tá bom. O povo é tímido. Então vamos lá. Cada um de vocês respira fundo. Vamos deixar o conhecimento, as brincadeiras, vamos respirar fundo, vamos fazer sintonia com Deus.
que cada um respira fundo, puxa o ar, que essa sintonia nos traga mais próximos de Deus, para que neste momento Ele possa nos abençoar, Ele possa nos iluminar. Que cada um de vocês coloque as suas mãos impostas, para que juntos nós possamos irradiar, possamos fluidificar esta água. Senhor Deus, peço a sua permissão para que através das forças de Deus, das forças divinas, de todos os guias, os caboclos, os pretos velhos e as crianças, os Exus e as pombogiras e toda a egrégora de Umbanda, nós possamos abençoar esta água, possamos abençoar e fluidificar estas famílias, possamos equilibrar, possamos nos preparar de uma forma que alivie toda aquela energia, que traga luz, que traga paz, que traga o poder da cura, que traga a energia de Deus presente, que eu possa sentir as minhas mãos quentes, que eu possa ter aquele calafrio dizendo que Deus está do meu lado, que eu possa saber que a espiritualidade me acompanha, que eu possa ter a certeza que eu não precise ter dúvidas, que eu precise apenas ter fé, apenas amor. E que Deus e toda essa egrégora de luz, de amor e de paz possa trazer o equilíbrio para nós. Em nome dos caboclos, dos pretos velhos e das crianças. Em nome dos Exus e das pombogiras. Em nome de todo o povo de Umbanda, que esta água esteja fluidificada. Saravá. Amém. Motumbá. Junto com isso, todos aqueles que encaminharam seus nomes para as orações estão sendo iluminados e sendo colocados no nosso quartilhão. Demais, eu queria agradecer a minha hierarquia, Capitão Fábio de Ogum, Capitão Reinaldo de Ogum, Capitã Ana de Manjá, a minha Cambone, que sempre prepara o ambiente antes que eu chegue, né? Deixa a mesa pronta para que eu possa interagir com vocês. Muito obrigado a todos que fazem parte dessa grande egrégora, que é o terreiro de Umbanda do Pai Tomás. Aqueles filhos que estão presentes sempre, meu grande abraço, meu grande axé. Aqueles ausentes que de uma forma ou de outra possam enxergar e saber que eles são tão amados quanto aqueles que estão presentes, porém eles estão mais distantes, e que eles possam chegar, possam entender e possam se misturar à nossa energia de luz, de amor e de paz. A todos vocês que deram uma passada nesta live, que não fazem parte de uma forma direta do terreiro, mas que conheceram ou estão conhecendo, que sempre sejam muito bem-vindos, que sempre possam tirar de pequenas palavras, como eu falei, de uma vírgula, grandes ensinamentos. Porque através
do que vocês me pedem, do que vocês me perguntam, que eu aprendo. Porque se não tivessem vocês, não precisaria buscar informações. Eu simplesmente ia sempre responder a mesma coisa. Então, vocês fazem parte do meu aprendizado e do meu crescimento. Que cada um de vocês receba muito axé, muita luz. Fazia alguns dias que a gente não fazia nenhuma live, e eu sempre falo que o momento mais difícil de a gente ir embora é de dizer até logo, ou dizer tchau, né? É no fim das lives. Mas hoje eu vou contente porque as pessoas que eu consegui perceber, eu não tenho os textos, né? Mas eu tenho as carinhas ali, as fotografias. As pessoas que eu identifiquei, que recebam muito axé, muita luz, muito amor. Que vocês possam iniciar uma semana e possam acabar esta semana, que aí vem um feriado, vem alguns dias de descanso, alguns dias que aquelas pessoas que estão mais agitadas possam estar mais próximos dos seus familiares, que recebam esse axé, possam entender o quanto são importantes. Não sei por que ninguém me buzinou na minha orelha aqui. Você aí que tem medo da espiritualidade, tem medo da sua fé, não tenha medo. Simplesmente diga assim: Pai, eu estou à sua disposição. Eu estou ao seu dispor para ajudar da melhor forma possível. Mas uma coisa o Senhor terá, meu Pai: a minha compreensão, o meu carinho e o meu sim, junto com as minhas orações. Não sei por que falaram isso, mas me mandaram falar e eu falei. Assim funciona a interação entre o homem e o espírito. Entre o homem, o terreiro, um preto velho, um caboclo, um exu, uma pombogira, sobre todos. Tem aqueles que às vezes querem negar que não são filhos da Umbanda, ou que não querem pôr o branco. Mas eu sei que de uma forma ou de outra, uma hora estarão de branco. Você aí que se esconde, não se esconde. Talvez o seu momento chegou. Talvez é Deus dizendo assim: trabalhe. É por essas formas que eu digo assim, porque eu era o cara que mais contestava a Umbanda. Por não conhecer, por ignorância total, né? E hoje eu sou um dos maiores defensores da Umbanda viva, da Umbanda de raiz, da Umbanda pura, da Umbanda que recebe os ensinamentos de Deus e dos Espíritos para ajudar o próximo. Esse é o verdadeiro ensinamento. Ajudar a todos sem olhar a quem. Fazer o bem, nunca o mal. Que a Umbanda recebe de graça ela dá. Por isso eu gosto de sempre falar isso. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Recebemos de graça doamos. Falei pouco, mas eu acho que eu dei o recado. Então, meu muito obrigado, boa noite. Eu já vi aí alguns médios da casa. Eu vou entrar lá no final, hein? Se não tiver muita perguntinha, muito comentário, eu vou puxar na orelha dos médios que eu vi aqui. E olha que eu sou bom de puxar a orelha, hein? Ó, nossa audiência hoje não foi uma audiência grande, chegamos a 21, 22 pessoas no máximo. E agora estamos com 14. Mas não deixamos de mandar esse recado, tá? De dizer o quanto cada um de vocês é importante
e quanto vocês estão aprendendo junto comigo. Meu muito obrigado, meu beijo no coração, é assim, ó, beijo no coração, muita luz, muita paz, estava com saudades de vocês e não deixem de acreditar em Deus, de saber que a cruz de cada um não é pesada, a cruz cada um consegue levá-la, porque essa cruz é do seu tamanho. Amém? Que o mais breve possível estaremos juntos, ou de uma forma ou de outra, juntos pessoalmente ou juntos pela internet. Saravá fraterno, axé. Que Deus ilumine o caminho de vocês e agora eu vou me embora. Muita luz, muita paz, meu muito obrigado. Até breve. Boa noite.